Construí este pergolado no fundo do nosso bangalô, coberto em uma série de vídeos no meu canal. Neste vídeo, cobrirei o custo total e compararei os preços entre os fornecedores de madeira e telhado, onde comprei os materiais com uma das grandes lojas de bricolagem do Reino Unido, o que é bem interessante. Também abordarei o tempo de construção e o que eu mudaria se fosse refazer. Mas, primeiro, quero mencionar uma adição recente. Eu adicionei essas luzes de fada, classificadas como IP44. As luzes são penduradas com ganchos de latão na estrutura de madeira. Fiz um buraco na parede para passar o cabo e conectá-lo em uma tomada do outro lado, dentro de casa. Essas luzes funcionam com controle remoto e estou muito satisfeito. Deixarei um link na descrição, caso tenha interesse. Nunca tinha construído uma pérgola antes, e nem tudo correu como esperado. Começarei com o que faria diferente se fosse fazer novamente. Usei suportes de postes para os postes verticais, fixados em uma fundação de concreto, que antes suportava um conservatório inclinado na parte de trás da casa, demolido antes de começarmos o novo pátio. Não gostei que os suportes de postes da pérgola que comprei tinham abas no interior projetadas para cortar a madeira, travando-a no lugar. Por isso, usei minha ferramenta multi-oscilante para cortar as abas antes de instalar os postes, o que teria dificultado a fixação deles no lugar. Especialmente porque a madeira já se encaixava bem apertada, mesmo sem as abas. Mais importante, essas abas cortando a madeira teriam comprometido seu tratamento sob pressão, que, na minha opinião, deixaria a madeira mais propensa a apodrecer por absorver umidade. Após ler os comentários, percebi que nem todos concordam comigo. Mas alguns sim, como Guide Joiner, que gentilmente me ajudou com dicas durante a construção da pérgola. Se você não conhece o canal do Guide no YouTube, eu recomendo fortemente. Ele faz muitos vídeos de carpintaria no estilo on the job e tem muito mais experiência nesse tipo de projeto do que eu. Vou colocar o link para o canal dele na descrição abaixo. Definitivamente confira. Em retrospectiva, eu teria optado por um estilo diferente de suportes de postes com parafusos, já que existem muitas opções disponíveis no mercado. Ao fazer o novo pátio, eu deveria ter usado o plastificante na argamassa para deixá-la mais flexível e fácil de trabalhar. Assim, não precisaria bater tão forte nas lajes com o malho para nivelá-las, evitando quebrar uma ou duas delas. Eu tinha algum plastificante no meu galpão, eu simplesmente esqueci completamente de usá-lo. Alguns comentários sugeriram que eu deveria ter colocado as lajes do centro para fora, para ter lajes cortadas do mesmo tamanho em cada lado. Considerei isso, e às vezes é uma boa ideia, mas neste caso resultaria em lajes muito finas de cada lado, o que pareceria estúpido. Na minha opinião, uma das misturas de argamassa que preparei para o rejunte estava muito úmida, causando manchas ao redor da borda das lajes, que tentei limpar na hora com água e esponja, mas ainda assim manchou um pouco. Portanto, é importante lembrar que a mistura de argamassa para rejunte precisa ser bem seca, desde que se mantenha unida. Quando apertado, será bom para a estrutura da pérgola. Madeira planejada em todos os lados teria sido mais fácil de trabalhar. A madeira planejada teria melhor aparência comparada à serrada bruta que usei, mas na época não encontrei tudo o que precisava planejado por todos os lados, e seria bem mais caro. Não me importo com a aparência de madeira serrada bruta em um projeto de jardim. Acho que está bom. Para a placa de parede, usei um 4x2, mas em retrospectiva, teria usado um 6x2 para evitar as pequenas lacunas na lateral sob o telhado. Não é um grande problema, mas acho que ficaria melhor sem essas lacunas. Optei por 4x2 para a placa de parede por ser mais em conta e porque precisava comprar alguns para os suportes de canto, já que 6x2 nos cantos não me agradava visualmente. O desenho 3D revelou a desproporção da estrutura. Usando uma placa de 6x2 na parede, evitaria o erro de referenciar o ângulo incorreto com o medidor de bisel ao marcar a madeira sobre a placa e a estrutura frontal. Suportes de vigas. Pensando bem, alguns suportes de vigas com fixação oculta teriam deixado a aparência mais limpa e evitado a necessidade de dobrar uma folha dos suportes em cada ponta para fixar no grão final da placa de parede. Guide Joiner me disse novamente que dobrar os suportes e fixar no grão final seria bom, e ele estava absolutamente certo como sempre. Funcionou bem, mas ele sugeriu outra opção.
Instalar o suporte normalmente, deixando a placa de parede e a viga frontal com uma pequena saliência, como estavam quando foram instalados, e depois usando espaçadores de madeira no final do caibro e encaixando uma tábua de fáscia nas laterais. Gostei dessa solução. A única desvantagem é que precisaria comprar mais madeira, ou talvez até policloreto de vinila não plastificado. Outra opção para as tábuas de fáscia, que teria amarrado bem com as fáscias do meu bangalô, também. Além disso, eu já estava no limite do nosso orçamento, com base nos gastos em materiais. Então, dobrar os suportes das vigas foi a opção mais barata e funcionou muito bem. Sobre o telhado de policarbonato, comentei no vídeo que não sabia se os 600 milímetros entre as folhas e vigas ficaria bem sem afundar. Os comentários não me convenceram, pois recebi tantas pessoas dizendo que estaria tudo bem, quanto dizendo que eu precisaria adicionar mais reforços depois. Vou ver como fica e, se precisar, posso adicionar suportes depois para sustentar as folhas caso elas comecem a afundar. Deveria ter calçado a primeira peça de alumínio em F com cerca de 6 milímetros para nivelar as folhas de policarbonato na extremidade com as mantidas pelas barras de vidro, o que fiz ao ajustar a segunda seção em F. Seria simples corrigir o primeiro, mas não é muito perceptível, então estou satisfeito em conviver com isso. Mencionei no vídeo anterior que não sabia como instalar a fita de vedação sem acesso ao telhado acima, e algumas pessoas comentaram sobre isso. A solução é colocar uma tábua sobre as chapas de policarbonato, o que teria ajudado a suportar meu peso para que eu pudesse subir e instalar. E isso provavelmente teria resultado em um trabalho muito mais limpo na aplicação. Mas, por outro lado, como meu telhado tem uma leve inclinação, acredito que ainda teria sido desafiador instalar enquanto me impedia de escorregar do telhado. Mas, quem sabe, tive que ir buscar um casaco, o que me leva ao meu último arrependimento do projeto. Gostaria de ter construído isso mais cedo no verão para realmente aproveitar o espaço. Estamos em outubro, então provavelmente não usaremos muito mais este espaço neste ano. A combinação de esperar os materiais de construção chegarem e a secagem da minha madeira impediu que eu começasse o projeto antes. Uma pena, mas quanto tempo o projeto demorou para ser concluído? Remover a laje de concreto levou aproximadamente 4 horas. Escavar o excesso de solo, cerca de 3 horas. Adicionar e compactar a subbase do tipo MOTE levou cerca de 3 horas e meia. Colocar as lajes me levou cerca de 12 horas. Mas tenho certeza que um profissional que faz esse tipo de trabalho regularmente teria feito isso muito mais rápido. E então apontar me levou mais 2 horas para construir a estrutura de madeira da pérgola. Instalar todas as vigas levou cerca de 18 horas, e as folhas de policarbonato cerca de 6 horas, totalizando 48 horas e meia. Trabalhando 8 horas por dia é pouco mais de 6 dias de trabalho, excluindo o tempo de planejamento, desenho do modelo, 3 dimensões e coleta de materiais. Este vídeo é patrocinado pela ITS, cuja 5 de novembro durando 4 semanas, com novas ofertas às sextas-feiras. Há estoques limitados, então aproveite. A ITS oferece entrega no dia seguinte para pedidos até 19 horas. E tem mais de 21 mil avaliações 5 estrelas no Trustpilot. Confira o link na descrição. Agora passando para os custos, e vou trabalhar de trás para frente, começando com as folhas e materiais de cobertura de policarbonato que comprei de um fornecedor local de coberturas. O custo total foi de cerca de 250 libras. Achei que seria interessante fazer uma comparação de custos com uma das grandes lojas de bricolagem aqui no Reino Unido. As folhas de policarbonato lá eram quase 2 vezes mais caras, embora para uma folha de tamanho um pouco maior, pois eles não fornecem 600 milímetros, mas eles fornecem 700 milímetros. Eles também não fazem as folhas de policarbonato no acabamento opal, que é o tipo de tinta branca. Eles só vendem barras de vidro transparentes que custavam 25 libras cada, em vez de 15 libras pelo exato mesmo produto. As tampas de extremidade da folha de policloreto de vinila saíram pelo mesmo preço, e eles só vendiam material de policloreto de vinila, não seção F de alumínio. Tirando isso da comparação, o custo foi de 377 libras, comparado com 218 libras.
Isso é uma economia de 159 libras, já que a loja de bricolagem era 73 libras mais cara, o que mostra que você deve pesquisar antes de comprar para obter melhores preços e variedade em outros lugares. Quanto à madeira, comprei de um comerciante local especializado em madeira serrada bruta tratada sob pressão. O preço total foi de 134 libras e 27 sem desconto comercial, sendo o preço usual do cliente. Se eu tivesse ido à grande loja de bricolagem para pegar minha madeira, eu não seria capaz de obter algo semelhante, pois a madeira nesta loja de bricolagem em particular é principalmente aplainada por todos os lados. As exceções sendo os postes de madeira que eram serrados grosseiramente e as vigas que eram serradas finamente. Então, não é uma comparação de maçãs com maçãs. Mas o preço da loja de bricolagem era de 270 libras e 50 centavos. Um incrível 100 e um mais alto do que o meu comerciante de madeira local. Eu não sei sobre você, mas eu fiquei realmente surpreso com isso. Então, novamente, pesquise, compre localmente, você provavelmente obterá preços muito melhores e uma melhor seleção de madeira. Possivelmente madeira de melhor qualidade também. O custo total do pátio foi de 391 libras e 47, incluindo areia afiada, cimento tipo MOT1, as lajes e um pouco de cascalho. Obtive a maioria dos materiais de uma grande rede de lojas de construção, pois consigo um pequeno desconto comercial, além de frete grátis. Neste caso, foi mais barato comprar de uma das maiores redes do que localmente, considerando os custos de entrega. Encontrei as lajes no marketplace do Facebook e as comprei de uma empresa local de paisagismo. Adicionaram-se 133 libras em outros materiais como parafusos, fixações, tinta, conservante e ferragens. Para aluguel de equipamentos, peguei emprestado uma placa compactadora e uma betoneira de familiares, sem custos. Descarte de resíduos, todo o entulho excedente foi descartado gratuitamente. Há uma fazenda perto de mim que recebe entulho, tritura e vende como material de base. Então, fiz cerca de 15 viagens de ida e volta no meu carro para me livrar de todo o entulho gratuitamente. Mas eu paguei 55 libras para um cara vir e recolher todo o excesso de terra vegetal. Tentei me livrar disso anunciando como terra vegetal gratuita no Facebook Marketplace, mas ficou lá por 3 semanas. Ninguém parecia interessado. Valeu a pena tentar, mas estava bloqueando nossa entrada, então pagamos alguém para levar embora. O que saiu muito mais barato do que alugar uma caçamba. Além disso, ele também pôs tudo na pá, o que me poupou um pouco de energia. Por fim, havia uma taxa de entrega de 20 libras do fornecedor local de telhados para entregar as folhas e materiais de policarbonato. O total geral foi de libras 983, 92 abaixo do orçamento de libras 950, deixando-me feliz por termos mantido o custo abaixo de libras 1000. No último vídeo, pedi para as pessoas tentarem adivinhar o custo e 66 pessoas responderam até o momento em que gravo este vídeo. Os palpites variaram de 350 libras até 2.730 libras. E eu fiz um gráfico, porque não sou muito perdedor, para ver qual era o palpite mais popular, e a maioria dos palpites variou de 600 libras a 1.000 libras. O palpite mais próximo, contudo, foi de Downsy01, que adivinhou 975 libras. Se for você, entre em contato comigo via Instagram ou e-mail. Meus detalhes estão abaixo. Deixe seu endereço na descrição e enviarei brindes da minha loja no Etsy, patrocinadora deste vídeo. Eles também doaram um prêmio, que ainda não sei o que é, mas vou colocá-lo na tela. Inscreva-se no meu canal para mais vídeos semanais. Se quiser ajudar a apoiar o canal e ter acesso antecipado aos vídeos, fique à vontade. Vídeos exclusivos como Os Mostrados, projetos gratuitos e listas de cortes. E um crédito com seu nome no final dos meus vídeos. Confira minha página no Patreon e os links para se tornar membro do canal na descrição abaixo. Obrigado por assistir.